Minha saudação a todos aí que está nos assistindo. O objetivo aqui hoje é entender por que 1 João capítulo 5, verso 7 e 8 há uma diferença dos originais. Eu vou deixar na tela aí agora para que você possa ver a diferença da Almeida, Revista e Atualizada, e a nova versão internacional, tá? Então você vai dar uma olhadinha aí e vai ver a diferença de uma para outra, e nós vamos entender agora o motivo pelo qual ela entrou aí e o motivo pela qual também ela não está na nova versão internacional, tá? Dá uma olhadinha aí para você ver. E aí, conseguiu ver? Comparou? Deu tudo certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu destaquei aqui alguns tópicos para que eu e você possa ter um conhecimento melhor e aprender mais detalhadamente o processo e alguns erros de traduções que a Bíblia traz. E será que esses erros de traduções, eles tiram a confiabilidade da Bíblia? Não sei se você reparou, mas na sua Bíblia, aqui eu estou com uma Revista e Atualizada. No início dela, ela dá algumas explicações que talvez você nunca prestou atenção. Está aqui em Algarismo Romano, na página 5, para você achar, tá? Aqui, prefácio ao texto bíblico. Certo? Vamos lá então? Olha, algumas passagens do Novo Testamento aparecem entre colchetes. Essas passagens não se encontram no texto grego adotado pela comissão revisora, mas havia sido incluídas por Almeida com base num texto grego disponível na época. E ali vem citando Mateus capítulo 6, verso 13, que se refere à oração dominical que Cristo ensinou para nós. E ali está, o final da oração, ela não se encontra nos textos originais encontrados bem antes dos textos usados por Almeida. Então eles estão em colchetes. Hoje, agora, nós vamos fazer uma reflexão a respeito destes pontos, usando aqui o comentário bíblico. Ok? Então vamos lá. Nós vamos estar usando alguns comentários dele. Eu fiz aqui alguns tópicos para que vocês possam entender. E o primeiro foi para você entender que na sua própria Bíblia já traz algumas explicações que talvez você não observou e nem prestou atenção. Mas agora você já sabe, tá? A outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, aqui nos tópicos que eu trouxe, fala sobre as línguas. Quais línguas eram faladas na época de Cristo? Só para nós começarmos a entender. Na época de Cristo, havia 3 línguas oficiais praticamente. Para os hebreus ali, os judeus, era o aramaico. O aramaico é chamado na Bíblia de hebraico, certo? Mas eles falavam aramaico. Todavia, quando você olha ali na cruz de Cristo, está lá as letras hebraica, grega e em latim. Porém, o hebraico ali citado é a língua aramaica, porque os judeus, depois do cativeiro babilônico, passaram a falar aramaico, mas eles ainda continuaram sendo chamados de hebreus. O grego era a língua universal da época, todos falavam o grego. Então, a tradução bíblica, quando foi feito para o grego, ali, o Novo Testamento, quando foi escrito em grego, foi para que todos tivessem o alcance ao Evangelho. E o latim, ela foi a língua oficial do governo romano. Então era muito importante saber também o latim, a despeito deles serem governados ali pelos romanos. Certo? Até aqui tudo bem? Essas 3 línguas eram as línguas predominantes ali na época de Cristo. Dos romanos, a língua grega, que era universal, e a língua hebraica, mas eles falavam aramaico. Ou seja, o aramaico chamado de hebraico. Vamos lá para o nosso segundo tópico. Esse é o primeiro tópico para vocês entenderem por que o Novo Testamento foi escrito em grego, para que todos tivessem alcance ao Evangelho. O segundo tópico é os manuscritos. Os manuscritos, eles foram escritos não por escribas profissionais. Esse é um dos pontos que precisamos compreender. A igreja no início era muito pobre, então eles não tinham
escribas profissionais o suficiente. Então, alguns eram cristãos comuns que não tinham familiaridade com a língua hebraica ou grega, ou até mesmo o latim, porque algumas traduções do grego para o latim foram feitas, as mais antigas, vamos ver aqui um pouco mais para frente. E aí, ao eles fazerem, eles confundiam algumas letras hebraicas ou gregas, que têm muito sons e também muita aparência uma com a outra, sendo que alguns manuscritos, nesse caso, alguns papiros também, eles eram recopiados. E nos pergaminhos, alguns deles apagavam o anterior, porque era caro, não é isso? Para escrever o novo. Logo, o anterior era muito mais importante, porque era mais velho. E aí vinham alguns erros. E os copistas futuros, tentando reavivar essas escritas, encontravam ali duas escritas, uma apagada e uma mais viva. E eles tentavam reavivar a que for apagada. Logo, aconteciam alguns erros de traduções ali. Então, esse é um dos pontos. Escribas não profissionais. O outro ponto de erros de traduções que nós encontramos também é que muitos escribas ali, no início ali do cristianismo, ali por volta do 3º, 4º século, enfim, ou até mais para frente, eles faziam o seguinte: eles copiavam os manuscritos, faziam cópias, e aí eles acrescentavam algum pensamento deles a respeito do texto em imagens de rodapé. O próximo copista, quando eles iam fazer a tradução, fazer uma nova cópia, eles acrescentavam aquela nota de rodapé, achando que o copista anterior, quando estava fazendo a cópia, havia esquecido de introduzir, e descobrindo o erro posteriormente, colocou no rodapé. Assim, essas notas de rodapé vieram a ser introduzidas nos manuscritos posteriores dentro do texto bíblico por uma confusão e um erro de copista. Isso foi descoberto posteriormente ao comparar-se textos mais antigos, textos mais novos. E viu-se que havia notas de rodapé no intervalo dos mais antigos e os mais novos. Assim, os eruditos descobriram que alguns erros eram erros de copista e não que a Bíblia continha erros na sua mensagem, ou que os apóstolos entraram em contradição. Isso é muito interessante para nós entendermos a confiabilidade da Bíblia para os nossos dias hoje, certo? Vamos lá então para o próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte: nós disponibilizamos hoje de mais de 5.200 manuscritos, cópias fragmentadas do Novo Testamento. Essa quantidade de manuscritos dificulta em muito o trabalho dos estudiosos, dos eruditos, porque tem que comparar muitos textos. Porém, isso facilita muito a confiabilidade da Bíblia, porque nenhum desses manuscritos, nenhuma dessas cópias ou desses fragmentos, eles entram em contradição. Pelo contrário, eles afirmam o que as cópias mais antigas elas dizem. Então, o excesso de manuscritos pode confundir, ou, nesse caso, pode não confundir, pode dificultar o estudo dos eruditos, mas facilitar para todos nós a confiabilidade da Bíblia. Até aqui tudo ok? Show de bola! Então vamos para o próximo tópico, certo? Como que nós podemos então identificar a época dos manuscritos? Os manuscritos, eles eram escritos na sua língua original grega, tudo em maiúsculas. Interessante, né? Tudo em maiúsculas. Até o 8º século, todos os manuscritos pergaminhos em gregos eram escritos em maiúsculas. E havia uma diferença de algumas notas e para cartas. As notas eram escritas com letras separadinhas, mas sem pontuação e sem espaço. Porém, as cartas eram escritas juntas, todas juntinhas, sem pontuação e sem espaço. Diferente do hebraico, que tinha alguns espaços e algumas marcações.
O grego não tinha acento, não tinha nada. A partir do 8º século até o 11º século, eles começaram a acrescentar minúsculas nos manuscritos. E a partir do 11º século, eles passaram a usar só minúsculas. Então, ao descobrir-se manuscritos com letras maiúsculas, só maiúsculas, então eles já sabem que é do 8º século para trás. Ao descobrirem manuscritos com letra maiúscula e minúsculas juntas, 8º século ao 11º século. E do 1º século para frente, todos os manuscritos escritos com letras minúsculas é datado desta data para frente. Interessante, não é? O outro ponto importante pelo qual nós também podemos encontrar as datas e as citações dos manuscritos é pelos pais da igreja, ali por volta do 3º, 4º século, onde eles usaram bastantes textos bíblicos. Dá para entender que esses manuscritos foram escritos nestas épocas. A despeito de não ter uma data exata dos manuscritos, os eruditos conseguem sim ter a data exata de quando e onde esses autores viveram, que são os pais da igreja. Eles chegaram a usar de 800 a 18 mil vezes os textos bíblicos. Esses textos são muito importantes para comparar-se as citações que eles fizeram com os manuscritos anteriores ali citados pelos apóstolos, que foram escritos e recopiados. Então essas são as formas de identificar aqui a data dos manuscritos. Até aqui tudo bem? Agora nós vamos ver a época e datas mais antigas de manuscritos que nos mostra a confiabilidade da Bíblia. Certo? Vamos aqui, agora nós vamos ler essa citação no comentário bíblico, para ficar bem mais fácil para vocês. Vamos lá então, vou pegar aqui o livro e vamos ver. Aqui nós temos a citação do mais antigo manuscrito, aqui está na página 106. Diz assim, olha, um resumo dos manuscritos do Novo Testamento disponível revela que os eruditos estão de posse de alguns manuscritos não muito distantes do tempo dos autores originais. As grandes unciais, que é as traduções, essas unciais são as traduções antes do 8º século, que eu acabei de citar aqui, são as maiúsculas, certo? As grandes unciais, Vaticano e Sinaítico, foram escritas cerca de 250 anos depois dos apóstolos. Olha, data bem próxima, que nos mostra a confiabilidade. E os papiros Beat e Bodmer chegam a um século antes, de modo que há um intervalo de pouco mais de 100 anos entre a escrita dos originais e a produção das mais antigas cópias existentes. Olha que maravilha! Então aqui nós temos a confiabilidade da Bíblia, porque os manuscritos mais antigos eles se aproximam a 100 anos depois dos apóstolos. Tá, aí vem a pergunta, e como então 1 João capítulo 5, versos 7 e 8 foram mudados? Como? Nós vamos ver aqui agora também no comentário bíblico, tá? Aqui no comentário bíblico, na página 130, você pode ler aí e conferir, tá? Um tradutor chamado Erasmo, ali no ano de 1500, ele foi responsável por fazer a primeira tradução completa do Novo Testamento depois de Jerônimo, ali no 4º século depois de Cristo. E nessas traduções ele acabou fazendo com pressa e houve muitos erros de tradução. Então ele acabou corrigindo estes erros na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª tradução. Porém, a partir da 3ª tradução foi incluído o texto de 1 João, capítulo 5, verso 7, que foi mostrado aí no início. Esse texto não continha em nenhum dos manuscritos gregos da época, porém continha na tradução da Vulgata, que Jerônimo havia traduzido. Sabendo também que, como foi citado aqui no início, que as traduções mais antigas ali das unciais Vaticano foram datadas de 250 depois
dos Apóstolos, então nós podemos entender que nessas traduções havia essa inclusão do livro, porém não nas traduções gregas. Logo, ao João Ferreira de Almeida adotar a tradução para o português da Vulgata e de alguns manuscritos que ele continha na época, ele acabou introduzindo também. Isso não tira o contexto, porque o próprio livro de João, ali no Evangelho, fala que Jesus, de fato, é Deus. Porém, esse texto de 1 João, capítulo 5, verso 7, nunca foi usado por nenhum pai da igreja para defender a divindade de Cristo. Então agora você compreende de onde veio esse acréscimo. Esse acréscimo não vai alterar e nem vai diminuir a autenticidade do texto. Porém, podemos entender aqui que foi um acréscimo de um tradutor ou de um escritor lá do 3º século depois de Cristo ao traduzir do grego para o latim. Então, essa tradução, ela acabou incluindo hoje em nossas Bíblias, o qual não está errado alguns tradutores excluir da Bíblia, como é o caso da Nova Versão Internacional. Então, nós entendemos que a Bíblia é autêntica e ela tem a sua confiabilidade. Por que isso? Porque os originais gregos não contêm tais citações. Porém, as citações que nós encontramos nela não mudam o contexto. Porém, está tudo dentro do texto. Gostou? Se você gostou deste vídeo, se você gostou do conteúdo, segue, compartilha, deixe seu like, que nós vamos trazer mais conteúdos e mais curiosidades para todos nós aí estarmos aprendendo junto. Um salve a todos, um abraço, fique com Deus e até a próxima.